Sou servo de Jesus Cristo. Porque muitos evangélicos, a maioria dos evangélicos estão dentro do sistema religioso. Farisaico, legalista, artificial, burocrático, sem vida, sem praticidade, sem consistência, sem coerência. Não dá, não tem como você, não tem como o sistema, não tem como você ser coerente, não tem como haver uma coerência dentro do sistema religioso. Vocês querem ver outra coisa do sistema religioso? O sistema religioso é moralista. Outra mentira. O sistema religioso é moralista. O Evangelho de Cristo é moralista, ou seja, a moral, quando você pega a moral, existe uma grande divergência entre moral e ética, né? Que na verdade é uma realidade, a divergência explícita, clara entre moral e ética. Mas só que os próprios dicionários eles valoram mais o sentido coletividade da moralidade. Mas que na verdade a moral é individualista. Não existe uma valoração coletiva dentro da moralidade. A moralidade é individualista, puramente individualista, subjetivista. E a ética, ela é diferente da moral, porque a moral fala de costumes, daquilo que uma sociedade, uma determinada sociedade, um determinado povo, uma determinada comunidade estabelece um pacto de regra, de convivência, e dentro daquela convivência eles estabelecem aquilo que é certo e o que é errado. Quer dizer, ou seja, o que é moral, o que não é imoral, mas o que é moral dentro dos seus costumes. E aquilo que não é moral, eles chamam de imoral. Por exemplo, o próprio Cristo foi de encontro à moralidade da sua época, quando curou no sábado, tá certo? Quando não mandou os discípulos lavar as mãos para comer. Quando perdoou aquela mulher que havia sido acusada de adultério, que disse a ela: cadê os teus acusadores? Onde estão? Ela disse: Senhor, não estão mais aqui. Ele disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. E mandou aqueles que queriam jogar a pedra, atirar a pedra, mas sob uma condição: atire a primeira pedra aquele que dentre vós tem consciência que não tem pecado. Então a moral, ela visa isso, é esse pacto coletivo que a coletividade faz, mas que na verdade que a coletividade faz em relação ao que é certo e o que é errado, eles estabelecem, né, entre o certo e o que é errado, mas que na verdade ela é subjetivista. Já a ética não, a ética visa o bem comum. Qual é a ética de Cristo? Por exemplo, Cristo foi acusado de ser imoral pelo fato de ter ido de encontro à moral da sua época, porque os legalistas, os fariseus, que era uma seita judaica, não é isso? Uma seita judaica, juntamente com os saduceus, que perseguiam o ministério de Cristo. Eles eram legalistas. O que é legalista? É um sistema filosófico, né, da época, que adoravam a Deus, que procuravam agradar a Deus por meio do corpo, por meio de obras humanas, por meio do corpo. Então, os fariseus perseguiam a Cristo, porque o importante, para os fariseus era aquilo que estava fora, era a aparência. Mas Cristo os chamou de sepulcros caiados. Jesus chegou para ele e disse assim: olha, vocês colocam tanto jugo nas pessoas que vocês não conseguem mover com um dedo. Vocês coam um mosquito, mas engolam um camelo. Então o sistema religioso ele é moralista. Mas qual é a ética de Cristo? O evangelho não é moral, o evangelho não é moral, o evangelho não é moral, não é moralidade, o evangelho é ética. Qual é a ética de Cristo? Qual é a ética de Cristo? Não façais vós aos homens aquilo que vos querem que eles vos façam a vós. Não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros fizessem conosco. Não é verdade? Então o evangelho de Cristo é ético. O evangelho de Cristo é ético. Deus não é um Deus moral, mas o sistema religioso diz que é. E criaram uma moralzinha religiosa
com o intuito de julgar, de prender as pessoas ali dentro daquele círculo. E justamente o que é isso? O que é a igreja? Igreja não é prédio, igreja não é templo, igreja não é tijolo, cimento, areia, piso, não é nada disso. Igreja é uma união espiritual. Teologicamente falando, igreja é uma união espiritual mística de todos aqueles que pela fé uma vez aceitaram o senhorio de Cristo na sua vida. Isso é que é a igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que significava aquelas assembleias gregas da época das cidades, Esparta, Atenas. Quando se discutia, chamavam as pessoas, convocavam essas assembleias para discutir sobre a polis grega, sobre as cidades, sobre as políticas. E daí vem o termo eclesia, que quer dizer chamados para fora. Aquelas pessoas que eram chamadas para dentro das suas casas, para fora das suas casas, para discutir sobre a polis, sobre a política. E esse termo grego, ele derivou para a religião, para significar aquelas pessoas que foram chamados de dentro do mundo para fora do mundo. É aí onde nós nos encaixamos. Nós fomos chamados de dentro de uma realidade para fora dessa realidade. E essa realidade que eu digo hoje é o sistema religioso. Muitas pessoas estão aprisionadas dentro dessa realidade. E Deus está chamando: saia do sistema religioso, saia para fora do sistema religioso e venha ser igreja de verdade. Saia de dentro do sistema religioso e venha para fora para ser igreja, para entender, cultuar, para entender o evangelho. Porque enquanto estiver dentro do sistema religioso, vai ficar aprisionado pelas inverdades. Aí o Senhor Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o sistema religioso, ele chama as pessoas para aceitar Jesus. Veja outra coisa grave do sistema religioso: ele chama as pessoas para aceitar Jesus, um tal de um Jesus Salvador, mas Jesus Senhor nada. O Jesus Senhor que é bom nada. O Jesus Senhor que é bom nada. Aí fica um monte de gente correndo atrás de aceitar Jesus, de um Jesus Salvador. Mas vocês entendem por que esse... Aí você, pastor, mas Jesus não é Salvador? Não, com certeza. Com certeza ele é Salvador, sim. Não tenha dúvida disso, que o Cristo é o Jesus Salvador, que o Cristo é Salvador, sim. Mas tem uma questão aí que vocês vão entender agora, quando eu colocar. Que em primeiro lugar, Jesus deve ser Senhor antes de ser Salvador. Porque o Jesus Salvador que as pessoas estão seguindo, por isso que as pessoas têm que aceitar, são as pessoas que têm que aceitar. Ora, Jesus é quem precisa me aceitar, querido. Jesus é quem precisa nos aceitar, porque nós é quem precisamos de Jesus e não nós que temos que aceitar Jesus. Aí é por isso que nos cultos, né, onde o sistema religioso impera, no final tem o tal do apelo, né, que diz: quem quer aceitar Jesus como Salvador, oferecendo Jesus como se fosse uma mercadoriazinha baratinha da promoção de R$1,99 que se pode encontrar em qualquer esquina. Eu vim para falar, eu vou falar. Eu vim para falar, vou falar tudo que tiver direito. Mas vou abrir o verbo, porque a verdade é para ser dita. Porque verdade é aquilo que condiz com a realidade. E Pilatos até inquiriu a Jesus e questionou a Jesus, indagou a Jesus pelo fato, pensando ele, querendo inquirir, querendo impor a Jesus que não existia a possibilidade de uma verdade absoluta. E Jesus deixou bem claro que a verdade de Pilatos era uma verdade relativa, mas que a verdade absoluta existia. E é sobre essa verdade que eu falo neste momento aqui. A verdade de Deus e a mentira do sistema religioso, enganoso, ceboso, farisaico, arcaico, obsoleto, artificial, ultrapassado, sem sangue, sem vida, sem praticidade cristã. Sabe por que as pessoas buscam Jesus Salvador, ensinado pelo sistema religioso? Porque o mais importante não é servir. O mais importante não é servir. Quem busca um Jesus Senhor vai servir, sabe que tem que servir. Mas quem busca um Jesus Salvador, oxe, um Jesus que salva, um Jesus que me salva, é tudo que eu quero.
Então, o que importa para o sistema religioso não é servir, é seguir. Não é ser servido que importa para Deus. O que importa para Deus é você ser servo. Mas no sistema religioso o mais importante é você ser servido. O sistema religioso diz que Deus tem que ser. É Ele que precisa de nós. O sistema religioso vai dizer que Deus precisa da nossa adoração, da nossa atenção, da nossa oferta, dos nossos dízimos, das nossas adorações. É Ele quem precisa de nós. É tanto que cada final de culto pode ver que ficam chamando as pessoas. Venha para Jesus, Ele está tão carente de você. Jesus precisa tanto de você. O sistema religioso que implantou isso nas pessoas. Venha para Jesus. Ele te ama. Ele te quer. Ele não pode viver sem você. Vai te catar. Quem tem que ir atrás de Jesus somos nós, que precisamos dele, porque a gente sem Deus não é ninguém, e Deus sem nós continua sendo Deus. Então entenderam aí porque servir um Jesus Salvador? Porque é o Jesus que está para nos servir. Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagre. Não tenho dúvida disso, que Deus cura, faz milagre, tal. Agora nós não vamos pautar a nossa vida, alicerçar a nossa vida em cima dessas prerrogativas. Eu não tenho dúvida que Deus cura, que Deus faz milagre, que Deus ressuscita mortos, que Deus cura cancerosos, que Deus cura tudo e faz tudo no tempo dele, na hora dele. Mas é uma questão de querer dele. Se ele quiser, ele faz. Aí eu me lembrei da música, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Mas a gente tem que continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Por isso que alguns cultos aí disse até que teve um que disse assim, um rapaz chamou outro para visitar a igreja dele, aí disse: rapaz, eu quero visitar a tua igreja. Segunda-feira lá é culto de quê? Ele disse: rapaz, é culto da família. Terça é culto de quê? Culto de libertação. É o dia que Jesus liberta. E quarta, qual é o dia? É o dia da busca pelo Espírito Santo. E quinta é o dia de não sei o que. Aí começou a dizer, aí ele disse: vamos fazer o seguinte, quando o culto for para Deus lá, tu me chama que eu vou. Poxa, quer dizer que Deus tem o dia de curar nas igrejas? Terça-feira é cura, quarta-feira é milagre, quinta-feira é busca do Espírito Santo. Quer dizer, o homem é quem define a forma como Deus vai trabalhar. Quer dizer que Deus tem que curar porque eu quero hoje, Deus tem que libertar porque eu quero hoje, Deus tem que fazer isso porque eu quero. Agora, culto de ensinamento, nada. Culto de instrução da palavra, para quê os falsos mestres vão ensinar? Para que eles querem ensinar? Se ensinar isso aqui, meu irmão, o povo vai aprender, rapaz. Então por isso que eu digo a você, procura uma igreja que ensine Bíblia, que esteja preocupado onde você vê que o pastor está preocupado com o crescimento espiritual da sua vida. Porque você vai para muitos cantos aí, você não aprende nada de Bíblia, não tem nada. Os caras totalmente vazios de Deus, de Bíblia, não tem nada de conhecimento para passar para as pessoas. Só dá capim seco o povo. E ainda vem com a historinha: não precisa estudar, porque os discípulos não estudaram. Ainda vem com a história que Pedro era analfabeto. Pelo amor de Deus, quem já se viu analfabeto escrever 2 epístolas? Meu Deus. Os discípulos de Jesus não precisaram estudar não, só 3 anos de formação integral perto de Jesus, integral, recebendo todas as instruções, ensino e pregação, e vendo na prática como era que se fazia. Vocês estão pensando que eu nasci ontem? Pelo amor de Deus, vamos acordar, povo de Deus, vamos acordar, gente. Então as pessoas estão buscando esse Jesus que salva, que cura, que liberta, que dá prosperidade econômica. O importante é viver aqui, não é negócio de céu que nada. Quem é que vai deixar de querer viver aqui em cima dos seus carros luxuosos, né? Segundo eles, né?
carrão luxuosos, comendo caviar, muita comida boa, viajando de avião para os exteriores, conhecendo Paris, França, Londres, Inglaterra, Catar, Holanda, Espanha, Itália, entre outros países. Para pensar no céu. Mas justamente é isso que a Bíblia fala. Que se nós esperarmos alguma coisa de Deus somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos pecadores entre os homens. Nada que é do porvir se compara, nada que é desse mundo, melhor dizendo, se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. E as pessoas estão correndo atrás de ouro, de prata, de coisas corruptíveis, de coisas que perecem, e estão esquecendo do destino das vossas almas, das suas almas. Então, o sistema religioso, ele usa isso, um Jesus Salvador, que é para engoldar. O importante é ir na igreja atrás de bênção, atrás de cura. Vocês já prestaram atenção quando passa um carro de som na rua, chamando o povo para ir para a igreja? Vocês já prestaram atenção que hoje já não se passa mais assim um carro de som, dizendo assim, ó: venha hoje receber uma palavra, venha hoje aprender uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus quer falar com você. Vocês já viram que não é mais assim? Hoje é assim, ó: você que está desempregado, você que está endividado, você que está doente, venha. É fomentando no povo o desejo de buscar a Deus pela barganha, pela troca. É, sim, eu vou porque eu estou prezando uma cura, porque também se não estivesse prezando, não ia nem lá. Se não estivesse prezando da cura e do milagre. Prestou atenção? Como é assim, ó: venha você que está desempregado, você que está com dor, você que está não sei o que, paralítico, canceroso. É desta forma, queridos irmãos. E eles usam um mecanismo muito conhecido. 3 mecanismos eles usam: a culpa. Pode ver, a moral cristã enche o povo de culpa, a moralidadezinha cristã, e não a ética de Cristo, mas a moral cristã enche o povo de culpa, enche o povo de medo, e ainda bota ganância nas pessoas. Foi tudo que o neopentecostalismo quis, surgido agora nos anos 50, 60, e o seu ponto culminante nos anos 70, 90, foi tudo que o neopentecostalismo quis. Que foi essa nova tendência aí, né, das igrejas neopentecostais, que trouxeram aí a teologia da prosperidade ou da confissão positiva, que caiu como uma luva aqui no Brasil. Um monte de pessoas desempregadas, precisando de uma estabilidade financeira. Então foi tudo que o neopentecostalismo quis, para introduzir essas porcalhadas todas no meio da igreja do Senhor Jesus. Entendeu? Que a prosperidade está na Bíblia, mas não está na Bíblia da forma como eles falam. Porque prosperidade na Bíblia não é só prosperidade financeira. Existem outros sentidos de prosperidade, só que eles levam tudo para o lado financeiro. A hermenêutica, o processo de interpretação deles, é um processo muito furado, muito barato. Tudo eles pegam a Bíblia para ganhar dinheiro. Qualquer versículo da Bíblia que eles pegam para ganhar dinheiro. E se encaixa ou não se encaixa dentro do que nós lemos aqui no início? Que Pedro estava dizendo que muitos iriam fazer negócio de vós, iriam enganar, introduzir heresias, iriam perverter, iriam difamar o caminho da verdade. O caminho da verdade está sendo difamado por causa desses picaretas da fé. Então, eles pegam pela culpa, pelo medo e pela ganância. Tchau, meu filho. É medo, culpa e ganância. Esses são os 3 mecanismos usados pelo sistema religioso para aprisionar as pessoas dentro do mundinho deles, do conceito religioso, do conceito de religiosidade deles, desse fenômeno, dessa fenomenologia religiosa que eles utilizam para aprisionar as pessoas. Outra coisa, vamos correr aqui por causa do tempo. Eles ensinam as pessoas a viverem de aparência, como os fariseus. O importante é o que você é por fora, né? Não é o que é por dentro. Então pode ver que essas igrejas que ensinam, que estão permeadas de sistema religioso, elas pregam muito costume. Muito importante é a boa moral, são os bons costumes, são roupas, são vestimentas,
são as tradições, o importante não é o que está na Bíblia. E outra coisa, eles não querem seguir o que está na Bíblia, não. O importante é o que o pastor ensina, o que o bispo ensina, o que o apóstolo ensina, o que o missionário deles ensina, o que o guru deles ensina, qualquer coisa. Menos a Bíblia. Você pode mostrar, morrer de mostrar. Na Bíblia você pode morrer de mostrar. Só batendo no microfone aqui. Você pode morrer de mostrar. Ele está aqui, meu querido, na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Mas ele vai dizer, não, mas eu não aprendi assim não. Não tem quem muda o entendimento desses homens, não. São réprobos de entendimento. Réprobos de entendimento. Não tem como mudar o entendimento deles, não. Não tem como mudar. É uma questão deles não querer darem ouvidos à voz de Deus. Eles blasfemam o caminho da verdade. Mas eu quero dizer, se alguma instituição religiosa prega alguma coisa que não está aqui, ó, nós não devemos crer. É Bíblia isso. Se vier até um anjo do céu, Paulo disse lá em Gálatas, trazendo outro evangelho, ensinando outro evangelho que não seja aquele que eu vos ensinei, considerai-vos como anátema, o maldito. Pode ser um anjo, enquanto mais um pastor. Então, qualquer pastor ele só está certo, qualquer igreja só está certa se o que prega tiver aqui. E como é que você vai saber se está aqui? Se ler, se estudar. Se aceitar ser manobrado por esses picaretas, você está sendo conivente com eles. Então eles ensinam as pessoas a viver de aparência. O importante é roupa, é vestimenta, é costumes, né? Ensinam as pessoas a serem superiores às outras, julgando uns aos outros através de um comportamento padrão, fundamentado em uma moralzinha cristã elaborada por eles mesmos. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que bem-aventurado é o homem que a si mesmo não se condena pela sua própria consciência. Tudo é puro para os puros, mas tudo é contaminado, tudo é impuro para quem tem a mente contaminada. Vocês querem ver mais sobre essa questão? Essa questão da moralidade cristã, Paulo desfazendo tudo isso aí? Pode ler Romanos 14. Pode ir lá ler Romanos 14, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver Paulo falando lá, desmanchando, desmistificando essa questão, né? Uns creem que come de tudo e come de tudo, outros não creem que come de tudo, tem a mente fraca, só come legume. Mas o que come legume não julga quem não come, o que não come legume não julga quem não come, tal, entendeu? Então tudo isso aí Paulo vai desmistificar isso aí lá em Romanos 14. Então leiam depois lá. Aqui eu não tenho tempo, infelizmente, de passar para os irmãos. Então eles elaboram uma moral cristã fundamentada, né, no certo, no errado, né, e por isso sobrecarregam as pessoas de proibições. Não toques, não corras, não comas, não proves, não manuseis, isso ou aquilo. Eu não sei se o tempo é muito escasso, mas aqui em Colossenses, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui uma palavra aqui em Colossenses, só para mostrar para os irmãos aqui, bem claro isso aqui que eu estou falando. Senhor Jesus, estar com Cristo. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Está aqui, ó. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se subjugam a regras. Não manuseis, não prove, não toques. Aí Paulo diz, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Está vendo? É esse texto aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo... Leia o capítulo 2 todinho, versículo 3. Paulo vai dar uma tapa na cara dos legalistas aqui. Aí sobrecarregam as pessoas com falsos ensinos, com moralzinha religiosas. Não toque, não corra, não faça isso, não faça aquilo, não use isso, não use aquilo. Tá certo? Que até tem algum pretexto. Até de coisa boa, de religiosidade, aparentemente, mas na realidade só serve para satisfazer a carne e a arrogância, o ego deles. Então o sistema religioso legalista, ele tenta agradar a Deus por meio do corpo, de obras mortas, de sacrifícios vãos e fúteis. Por exemplo, agradar a Deus através do jejum. Jejum não santifica crente, queridos. Vamos tirar isso da cabeça. Jejum não santifica. Jejum não torna ninguém mais crente do que ninguém. Jejum é uma coisa entre você e Deus. É uma disciplina do corpo. É uma disciplina do corpo e da mente, o jejum. Ele não vem para santificar, para tornar você mais crente do que ninguém, mais salvo do que ninguém, mais santo do que ninguém. Isso são obras mortas. Eu não estou dizendo que não é para você jejuar, não estou dizendo isso. Agora, o jejum é uma coisa entre você e Deus. Não vá jejuar para querer ser mais do que o seu próximo, para querer ser mais do que o seu irmão. Jejum é uma coisa entre você e Deus. Ele serve de disciplina para o corpo e para a mente. É uma questão subjetiva, individual. Então, o sistema religioso, eles tentam agradar a Deus por meio do corpo, de obras mortas, de sacrifícios vãos e fúteis. Tá certo? Então, o jejum, ele não torna você mais espiritual, mais superior do que ninguém. Não existe super crente na fé. Não existe super crente na fé. Viu? O único super-herói de verdade que eu conheço chama-se o Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum homem aqui na face dessa terra, começando por Adão e terminando lá no Apocalipse, nenhum pode se supervalorizar e dizer que é um super crente, que não tem pecado. As nossas melhores obras diante de Deus são comparadas como trapos de imundície. E as piores. Então, só para concluir aqui, esse assunto vai muito longe, queridos. Esse assunto vai muito longe. Para vocês terem ideia, foi o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro e agora o quarto, para fechar. Quase mais de uma hora já aqui de vídeo. Mas vamos fechar agora. Mas eu só digo uma coisa a vocês: se você está assistindo esse vídeo, se você assistiu, você não vai se arrepender. Vamos lá, para a gente concluir aqui o último ponto. O sistema religioso se transformou numa fonte muito lucrativa de renda. É ou não é? Com certeza nós temos visto. Nós temos visto. Quer encher a igreja com o seu sistema religioso? É fácil demais. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem me conhece sabe, eu estou pastoreando, já vão para 20 anos de pastor, como pastor, pastoreando a igreja do Senhor Jesus. Eu prefiro pastorear 10 crentes, 20 crentes, do que ter que pastorear 400, 500, 1000 crentes, 2000 crentes no sistema religioso. Porque pelo menos onde eu estou pastoreando, eu tenho liberdade para pregar e falar aquilo que é correto. E onde eu estiver, a partir do momento que eu estiver sendo assalariado, recebendo um salário para falar de Jesus lá do jeito que eles querem, eu vou, eles vão me manobrar. Então eu prefiro falar de Jesus para 10 crentes na minha igreja. Prefiro falar do evangelho para 10 crentes na minha igreja, do que falar do evangelho para 1000 crentes, 2000 crentes, 4000 crentes e ser colocado uma mordaça na minha boca. O sistema religioso, ele se transformou numa fonte de renda lucrativa. Mas a Bíblia já tinha nos avisado, nós lemos aqui, não é isso? Que a Bíblia já tinha nos avisado. Mais de 2000 anos a Bíblia já tinha nos avisado. Então hoje em dia é criada a impressão que todo pastor é rico. Você já prestaram atenção? Depois dos anos 90 para cá, se criou a impressão que todo pastor é rico. Quando você chega no canto e diz, eu sou pastor, eu quero vir, não tem dinheiro. Outro dia eu estava consertando o meu carro na oficina. Aí tem um camarada lá falando de pastor, né? Porque esses pastores, todo mundo é rico, cheio de dinheiro, cara de ladrão, não sei o quê.
Aí eu disse: amigo, é o seguinte, todo médico não presta, todo advogado não presta. Rapaz, eu disse a ele: olha, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Cada área tem alguém que não presta. Vai ter o bom médico, o mau médico, o bom pedreiro, o mau pedreiro, o bom mecânico, o mau mecânico, o bom engenheiro, o mau engenheiro, o bom advogado, o mau advogado. Vai ter sempre a sua... O bom carpinteiro, o mau carpinteiro, o bom psicólogo, o mau psicólogo, o mau motorista, o bom motorista. Sempre vai ter isso aí. Mas você tem que ver o seguinte: todos não podem pagar pelo erro de uma minoria. Eu digo: olha, eu sou pastor, você está conversando com um pastor, eu não sou rico. Vão fazer 20 anos que eu pastoreio a igreja da qual eu faço parte. Eu não recebo um centavo de salário dessa igreja. Eu disse para ele: eu não recebo um centavo de salários, de proventos, de honorários, não recebo nada. Nem recebo e nem quero, eu não faço isso por interesse. Pelo contrário, eu tenho minha profissão e trabalho para sobreviver e me manter. E do salário que eu tenho, eu já tiro para ajudar a igreja. Não estou dizendo isso para me engrandecer, quem me conhece sabe disso. Estou citando porque a verdade tem que ser dita, e a verdade dita no momento certo, ela é muito cabível. E aí eu disse para ele: olha, faz tantos anos que eu estou lá na igreja, pastoreando, não tiro salário, não recebo salário, não faço isso por salário, e venho pregando o evangelho há 20 anos. Aí ele disse: então você é dos poucos. Porque eu digo: não, mas na verdade a maioria não ganha dinheiro não. Aí eu defendi, porque eu defendi minha classe, a nossa classe, porque eu sei que tem muitos pastores homens de Deus, eu não tenho dúvida disso. Tem cabra de Deus, cabra de fé, homem de Deus mesmo, humilde, pastor, lutador. Eu digo porque eu conheço muitos nessa condição. Eu não vou ser covarde aqui, para não dizer a verdade nesse momento. Muitos homens de Deus mesmo. Conheço muitos picaretas também, mas a maioria é homem de Deus. Agora tem uma meia dúzia, sabe, que são os que estão por cima são os falsos médicos, falsos profetas. Mas é esses que o povo dá valor. São esses a quem o povo dá valor. São esses a quem está no seu apogeu, no seu ponto gradativo de culminância, né? No seu ponto máximo. É isso? São conhecidos como os grandes pastores. Então eu só conheço um grande pastor. Eu só conheço um grande pastor. Chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior dos maiores. Ele é o pastor dos pastores. Então estão querendo transformar o Evangelho de Cristo nisso. Estão querendo transformar o Evangelho de Cristo nisso. Estão querendo transformar o Evangelho de Cristo em ter. O importante é ter. Mas Jesus nos ensinou a